Vamos agora falar do C, o condescendente, aquele que gosta de fazer as coisas certas, certinho. O condescendente, algumas características. Geralmente ele tende a ser o quê? Conservador, porque ele quer conservar as coisas do jeito que elas estão. Ele não gosta de muitas mudanças, não. Ele é muito calculista, ele realmente pensa muito. E no pensar muito ele se torna... Você já viu aquela expressão, uma pessoa é fria e calculista? Ele é um pouco assim, tá? Ele tende a ser assim. E ele é um pouquinho também marcha lenta. Ele não é rápido com as coisas. Não espere rapidez dele. Outra coisa, ele é estável. Não fica mudando muito. A opinião dele geralmente não muda, que é muito bom. Ele é muito dependente. Ele gosta de pessoas, por assim dizer, não é que ajudando ele, mas acima dele, dando orientações, mas ele gosta de fazer coisas sozinho, mas ele gosta de depender de outros. Geralmente ele é muito cuidadoso, não fica, ele pensa muito, como ele pensa muito antes de agir, então ele se torna muito cuidadoso. Ele é muito tradicional, ele gosta das coisas assim, como sempre foram. Geralmente ele é caprichoso, sistemático. O que quer dizer isso? Ele faz as coisas geralmente com capricho. Ele preza muito pela excelência. E também ele é muito sistemático. Porque ele gosta que as coisas, se as coisas são feitas do jeito X, elas devem ser feitas do jeito X. Se alguém fizer do jeito Y, vai complicar um pouquinho. E ele é preciso. Se é para chegar 10 horas, é para chegar 10 horas. Discreto. Se ele chegou no ambiente, ele não fica alardeando muito, não. E geralmente ele é um bom diplomata, porque ele sabe ouvir, ele sabe colocar ideias, ele sabe buscar boas soluções. Nisso daí ele parece muito com o D. O D ele é uma pessoa de muitas soluções. E o C também. Só que ele faz isso de uma forma mais, como eu posso dizer, mais tranquila, mais calma, menos impositiva. Alguns pontos fortes. A perspectiva de ser a âncora da verdade. Geralmente as pessoas buscam conselho nele porque acham ele uma pessoa sábia, uma pessoa que tem assim posicionamentos firmes em determinados assuntos. Então ali elas podem ver uma perspectiva firme sobre determinado assunto. Consciencioso e de bom humor e de humor equilibrado. Ele não é muito humorado, mas ele tem, já ouviu falar naquele humor britânico? É um pouco o que o C tem. Um humor equilibrado, mais calmo, mais tranquilo, até um pouco sarcástico. Por que se torna um ponto forte? Porque ele é consciencioso, ele não vai agredir. Entendeu? Ele não vai agredir. Ele é minucioso em todas as suas atividades. Ele gosta de fazer as coisas de forma minuciosa. Define situações. Como? Ele analisa, ele testa, ele obtém informações, ele testa as informações, por isso que ele gosta de uma coisa bem definida. Qual que é a situação? Vamos avaliar a situação. Como que ela era antes? Como ela está agora? Como que as pessoas pensam sobre isso? Como esse assunto foi resolvido uma outra vez? Então ele vai obter informações, ele vai procurar informações. E ele é um pensador criativo. A criatividade dele está mais no pensamento. Por isso que ele é bom de arrumar solução. Ele é muito bom de arrumar solução. Mas geralmente soluções que, em termos de ideia, o D, ele arruma solução de tudo quanto é jeito. Desde questões mais abstratas até questões mais complexas. Já os C, eles são de coisas mais abstratas, mais do pensamento. Ele tem uma habilidade muito grande de organizar dados, organizar ideias. E expor essas ideias que foram organizadas. Ele tem uma capacidade muito boa para isso. O valor
para os outros é que ele tem uma capacidade cognitiva geralmente alta. O que quer dizer isso? Geralmente ele é bem inteligente e conhece bem das coisas. As ideias dele não são ideias desconexas. Sempre tem uma lógica. E às vezes isso é um problema. Porque para ele tudo tem que ter uma lógica. E no mundo espiritual nem tudo tem uma lógica. Ele é muito atento aos detalhes, que ajuda muito. Desafios de tratamento. Consciência dos sentimentos. O que é ter consciência? É saber os sentimentos. Às vezes como ele pensa muito, o coração dele fica com vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Muitas emoções passando, pensamentos que são muito influenciados ali pelaquela emoção, mas a coisa é mais interna, ele não externaliza isso. A coisa está mais lá dentro. Ele precisa de verbalização da emoção, expor o que está dentro dele. Esse é o problema, que às vezes ele não tem muita consciência do sentimento dele, porque não expõe, não põe para fora. Ele precisa aprender a trabalhar em equipe. Sabe, uma das frases prediletas de um C é: o trabalho é individual. Ele precisa aprender a trabalhar em equipe. Como que ele motiva as pessoas? Pela lógica, razão e precisão no resultado. Mostrando para as pessoas, gente, o caminho é esse, eles vão fazer assim, 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 porque é assim, assim, assim. E ele geralmente tende a ser o que? Preciso. Isso que nós vamos chegar aqui, nesse lugar. Limitações. Precisa ter claros limites para ação e relacionamentos. Como assim? Ele procura o quê? Sempre não se envolver muito nos relacionamentos. E ele também, como ele é mais introvertido, ele às vezes não age muito. Então, tanto para ele agir como para ele se relacionar, ele tem que ter limites no sentido dele romper. Ele tem que, às vezes, partir mais para a ação e ele tem que partir mais para os relacionamentos. Às vezes ele fica atolado de coisa porque ele fica muito preocupado com procedimento, com método, com detalhe. E isso às vezes cansa. Atola-se em detalhes, gente, isso é um perigo. Ele se atola em detalhe e a vida fica pesada demais para ele. E aí, como ele prefere não verbalizar os sentimentos, aí fica mais pesado ainda. Talvez um dos temperamentos que tende a emocionalmente ficar mais abatido é ele. Justamente porque ele às vezes carrega muita coisa, não divide isso que ele carrega, não põe para fora. E aí complica a vida dele. Prefere ceder a discutir. Ele não gosta de conflito. Ele cede. A não ser que ele saiba que a coisa é muito, muito, muito importante. Aí ele não vai ceder. Mas ele foge de um conflito. Ele não gosta de conflito. E muitas vezes ele cede. O que às vezes é bom, tá, gente? Nos dias de hoje todo mundo quer ganhar. Então o fato dele ceder. Mas aí o problema é o quê? Quando ele cede a coisas importantes. Então, o que é pouco importante é bom ceder. O que é muito importante, ele às vezes até não cede. Mas o que está nesse meio aqui, meu amigo, ele cede. Frases que um C, primeiro, gosta de falar. Expressão de reflexão. Como isso? Às vezes as pausas silenciosas dizem mais do que palavras. Ele gosta de parar para pensar. Ele gosta de parar para refletir. Ele não gosta de tomar decisões rápidas. Não gosta. Ele gosta de parar, pensar. Não por insegurança. Muitas vezes o S, ele não toma decisões rápidas por insegurança. O C, ele quer analisar todas as situações. Outra coisa do C, ele gosta de expressar sensibilidade. A sensibilidade é uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo. Por quê? Quando ele diz que ele é muito sensível, muito mesmo. Mas como eu já disse, ele não consegue colocar para fora. Então essa sensibilidade fica retida lá dentro. Isso quebra emocionalmente. Ele gosta de frases que falam sobre pensamentos profundos. Eu estava pensando sobre a vida e percebi que...
Eu estava pensando sobre aquele assunto e observei que eu estava refletindo sobre atitudes que nós temos tomado e percebi que... E geralmente eu também vai te fazer uma pergunta. Você já pensou por que você está assim? Porque ele para pensar. E muitas vezes valorizo muito a questão artística. A criatividade é a minha saída para entender o mundo. Por isso, gente, muitos compositores, muitos artistas plásticos ou de diversas outras áreas tendem a ter um temperamento assim. Por quê? Porque eles são sensíveis e às vezes a arte é a forma que ele tem de colocar para fora aquilo que está dentro dele. Questionamento reflexivo. Você já parou para pensar por quê? Gente, um bom ser sempre tem uma frase desse tipo para você. Com certeza. Expressão da necessidade de solidão. Preciso de momentos de solidão para recarregar. Às vezes o silêncio é a minha melhor companhia. A gente vai sempre falar isso, da necessidade que ele tem de ter o tempo dele, de estar sozinho, de essa solidão que eu chamaria mais de solitude, de forma saudável. Porque a bateria social do ser é a menor. A do I é a maior. Às vezes, a bateria do I está aqui. A do C está aqui. Entendeu? Então a bateria social dele é muito pequena. Então ele gosta de expressar isso. O que ele gosta de ouvir? Primeiro, ele gosta de reconhecimento da profundidade emocional. Ele gosta que fale sobre a sensibilidade dele. Sua sensibilidade é a única que poucos têm. Então ele gosta de falar sobre isso. Outra coisa é que ele gosta de apreciar detalhes. Aliás, ele gosta que você aprecie a atenção dele aos detalhes, perdão. É incrível como você percebe os detalhes que muitos ignoram. Então, fale isso para ele. Elogio a empatia profunda. Sua capacidade de se colocar no lugar dos outros é uma qualidade notável. Sua capacidade de se colocar no lugar dos outros é uma qualidade notável. Ele é muito empático. Ele consegue se colocar no lugar do outro. E talvez o S tem uma vantagem. Ele é muito empático. Como o S é voltado para pessoas, ele usa essa empatia e se volta para as pessoas. O problema é que o C às vezes é muito empático. Ele não sabe se demonstrar amor, demonstrar afeto. Ele é muito seco. Um ajuste grande que todos os Cs precisam fazer é porque o C geralmente é mais seco. Apesar que talvez ele seja até mais empático do que um S. Porque tanto o C como o D eles são voltados para tarefas. Só que o D é extrovertido e o C é mais introvertido. Incentiva a reflexão ponderada. Gosto como você gosta de pensar antes de falar. Suas palavras sempre têm peso. Ele gosta que você incentive ele a continuar assim. Ele não é também como essa daquele que fica expondo opinião. Ele não tem muito essa necessidade. Mas ele não fica evitando igual S. Mas ele não tem a necessidade. Um I e um D gostam de expressar opinião. Eles têm essa necessidade. Outra coisa é que agradeça pela lealdade dele. Sua lealdade é inestimável. Saber que posso contar com você é reconfortante, porque ele também é leal, mas ele é leal de uma outra forma. O S é leal de uma forma mais relacional. O C é leal de uma forma que ele faz o que tem que ser feito. Se você pediu alguma coisa para você, ele vai fazer. Se ele não fizer, ele vai chegar e te falar. Ele vai expor o porquê que ele não conseguiu também. E a dedicação. Ele é muito comprometido. Uma característica muito interessante do C é o seu comprometimento. Se ele se comprometeu em algo, ele vai fazer. Isso tem a ver com essa lealdade que ele tem. Qual que é o comprometimento dele? Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele não conseguir fazer, ele vai te falar, ele vai ficar até constrangido, ele vai tentar dar um jeito de fazer.
alguns personagens bíblicos que são Cs. O profeta Jeremias, ele é muito característico de ser, pelo fato de ser muito sensível, e ele também dizem que ele era considerado um profeta chorão. Eu não gosto muito dessa expressão, porque as expressões ali são de lamento, mas essa característica dele de se lamentar muito na presença do Senhor é uma característica clara do ser. Os Cs, eles têm uma sensibilidade a Deus muito grande, mas essa sensibilidade às vezes leva ele para uma tristeza profunda, o que Jeremias vivia. Lucas, gente, Lucas era muito detalhista. Dos 4 evangelhos, o mais detalhista é de Lucas. Lucas, ele não necessariamente não esteve com Jesus, mas ele foi um historiador, um jornalista. Ele ficou pesquisando e colocou tudo no livro de Atos, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. E é interessante como ele está na dele, como ele geralmente, ele não fala que ele está em determinado lugar ali no livro de Atos, mas ele sempre usa o pronome nós, quer dizer então que ele está. Ele não chama atenção para ele. Ele não fica chamando até. Em pouquíssimos momentos é citado o nome dele em Atos. Ezequiel teve visões intensas e simbólicas, que muitas vezes refletem o quê? Um profundo senso de responsabilidade, foco e certa angústia pelo estado do povo, características de um ser. Porque Ezequiel, as visões que ele teve foi porque ele era muito sensível. E ele tinha um senso de responsabilidade muito grande com o povo. Ele tinha um cargo grande. E ele era muito empático. Ele vendo o povo não fazendo o que Deus queria, aquilo lá chateava ele muito. Então isso abatia ele. Os profetas, muitos profetas têm características de um ser. Por quê? Por causa da sensibilidade. Dicas, se você tem um cônjuge C. Bom, dica 1. Demonstre seu amor de forma discreta. Não exagere, seja discreto, até na forma de você demonstrar amor. Entenda que ele precisa de momentos sozinhos, para ele se isolar de vez em quando. Isso ajuda ele. Então, não fique achando que ele está se isolando por sua causa. Não, geralmente, se isso acontecer com frequência, não é bom. Mas geralmente isso acontece por quê? Porque ele precisa recarregar a bateria. E ajude na confiança dele. Ele precisa, às vezes, de empurrões do tipo assim, vai dar certo, isso que você está pensando é certo, esse plano que você bolou vai dar certo. Incentive ele bem, porque o ser tem uma característica ruim demais. Ele é muito crítico dos outros e principalmente crítico dele mesmo. A pessoa que ele mais critica é ele mesmo, mas ele gosta muito de criticar o outro. Mas ele expressa essa crítica? Não. Ela vem como um julgamento interno. Ele precisa o quê? Pôr para fora. A criança C. Geralmente ela é o quê? Pensativa, tranquila, introspectiva, quer dizer, ela é mais na dela, e ela também é muito sensível. Ela segue bem as rotinas, se você colocar uma rotina para ela, ela vai seguir. Ela atende aos comandos, ao entendê-los. Então explique para ela, nós vamos fazer isso por causa disso, ela precisa entender. Outra coisa, gente, do C, o C precisa entender. A hora que ele entende, a ficha dele cai, ele rompe. Mas enquanto ele não entende, ele fica travando, vai travando. Isso não só com a criança, com todo ser. Por isso, quando você for dar comandos, explique bem para a criança o porquê. Gosta de demonstrar sua afetividade e receber afeto. É interessante porque, devido à sua sensibilidade, ela vai demonstrando isso aos poucos. Mas geralmente quando cresce, o adulto não quer tanto. Mas a criança quer. Agora, guarda broncas no fundo do coração. Lembra que ele gosta de se criticar muito? Então, se ele receber uma crítica, aquilo lá vai pro coração dele e ele tende a se achar ruim, ele tende a se achar o pior, ele tende a achar muita coisa ruim dele mesmo. E outra coisa que ele tende ao perfeccionismo. Isso aí, tanto a criança como o adulto.
mas a criança tem demais, então ela carrega mais peso. Um dos grandes problemas da criança ou do adulto é o peso que às vezes eles carregam. O adulto até que consegue lidar melhor com isso, mas a criança fica complicado para ela.